Mas a grande questão é que quem está chegando agora, você que é novato, que está conhecendo o Combo Rural agora, ou você que já trabalha na área, entenda o motivo pelo qual a grande maioria das pessoas não estão atentas a essa oportunidade. E provavelmente, se você não faz parte da comunidade do Combo Rural, você é uma dessas pessoas, mesmo que você já trabalhe na área. E esse efeito é um efeito, pessoal, que a gente chama que é a causa, tá, dos 3 tipos de clientes, dos 3 tipos de proprietários de imóvel rural, tá? A gente sabe que o Combo Rural, que você se posicionar, você seguir a profissão de ser um gestor territorial rural, é você ajudar um tipo de cliente específico, um tipo de pessoa específica. Que pessoa é essa? É o proprietário de imóvel rural. E alguns anos após trabalhar nessa área, desenvolver essa metodologia, ver algumas pessoas realizarem o Combo Rural, e principalmente dentro da nossa jornada para desenvolver esse método, que começou lá em 2017, a gente percebeu que tinha 3 tipos de proprietário de imóvel rural. E depois que você entender quais são os 3 tipos de proprietário de imóvel rural, vai ficar muito claro o motivo pelo qual as pessoas não conhecem essa oportunidade. Vai ficar muito claro o motivo pelo qual as pessoas que estão diante dessa oportunidade e não aproveitam. Vai ficar muito bem claro o motivo pelo qual o dinheiro está na mesa de várias pessoas e elas não pegam. É pelos 3 tipos de clientes. Os 3 tipos de clientes causam tudo isso. Quais são os 3 tipos de clientes? Nós temos 3 tipos de proprietário de imóvel rural. E aí que vem a teoria do iceberg, que acaba casando com tudo isso, né? Aí entra a teoria do iceberg, que ilustra muito bem tudo isso aí. O que acontece? Nós temos aí 3 tipos de clientes. O primeiro cliente, que é o cliente que está lá na parte submersa do iceberg, é a pontinha do iceberg, é a mínima parcela dos clientes, é a mínima parcela dos proprietários de imóveis rurais. São proprietários de imóveis rurais que sabem que tem um problema de regularização fundiária rural e buscam resolver. É aquele proprietário que ele sabe, que ele conhece, que ele tem uma noção superficial dos sistemas cadastrais, que ele conhece as leis, ele conhece as legislações, em algum momento ele já teve algum entrave burocrático perante as legislações, tá? E ele sabe que ele tem que resolver aquela burocracia ali de documentação, ou o cartório avisou, ou alguém avisou, ou foi pedir um crédito rural, ou tentei vender um imóvel rural, algum procedimento que ele realizou, ou por conhecimento da lei mesmo, que é bem pouco, né? Ele foi lá e ele está buscando resolver. Ele quer contratar uma pessoa. Ele busca resolver o problema de regularização fundiária rural. Então, esse é o tipo 1. É o primeiro tipo de cliente, é o primeiro tipo de proprietário de imóvel rural. É o que sabe que tem um problema e busca resolver. A grande questão é que esse cara é só a pontinha do iceberg. Ele é a mínima parcela dos proprietários de imóveis rurais. Nós temos o segundo tipo de cliente. Que é o cliente que sabe que tem um problema, só que diferente do primeiro, ele não busca resolver, ele vai deixando para depois. E isso, da 2022, ele não resolveu o problema dele. Da 2022, ele está em desacordo com a Instrução Normativa Conjunta, da Receita Federal e INCA, por exemplo. Ele está em desacordo. Ele sabe que ele está em desacordo. Ele já assistiu a live da GNS Engenharia, ele vai deixando para depois, Esse é o segundo tipo de proprietário de imóvel rural. É aquele que sabe que tem um problema e busca resolver e vai deixando para depois. E esse cara é uma parcela média, é uma parcela mediana, uma outra parcelinha ali de proprietário de imóveis rurais que tá para dentro da água, não tá imersa, tá submersa, não é a pontinha do iceberg, mas é uma parcela pequena. E, pessoal, a grande charada da questão é que tem um terceiro tipo de proprietário de imóvel rural. Você sabe qual é o terceiro tipo de proprietário de imóvel rural? É o cara que nem sabe que tem um problema. É o cara que ele vai ter um entrave burocrático daqui a 2 meses. É o cara que vai ter um entrave burocrático daqui a 6 meses. É o cara que está crente e abafando que vai pegar uma linha de crédito rural, mas por um probleminha ali, ou vários probleminhas, ele não conseguiu. É o cara que estava com o planejamento dele pronto para conseguir vender o imóvel rural. Ele está há 5 anos anunciando o imóvel rural dele. Ele achou o comprador, já negociou o preço, está tudo pronto. Chega no cartório para transferir o domínio. Chabu, a venda cai, porque o imóvel estava irregular, porque o imóvel estava com pendência cadastral. E ele nunca passou pela cabeça dele isso. Às vezes a gente acha que a demanda
é dita pelo número de ligações, pelo número de procura de clientes que tem, mas a demanda não é medida dessa forma. A real demanda é medida pela quantidade de pessoas que têm um problema X. E esse problema X que a gente está falando aqui é um problema que é recorrente na grande maioria dos 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. A maioria esmagadora dos 9 milhões de imóveis rurais no Brasil estão com pendências cadastrais, estão irregulares, e o proprietário do imóvel rural não sabe, nem se passa pela cabeça. O gestor territorial rural, essa oportunidade que a gente está trazendo aqui, de você desenvolver essa profissão de ser um gestor territorial rural, é exatamente a mesma coisa de você ser aquele médico que descobre o câncer no estado inicial. Você vai trabalhar sendo esse cara que descobre o problema que ele vai ter daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 dia, daqui a 10 anos. E que às vezes esse problema resvala nos herdeiros, nos filhos, nos netos. Pergunta como é que a gente sabe disso. A gente não inventou essa metodologia do nada. A gente trabalha com rural, nós temos vários clientes proprietários de imóveis rurais, tá? E foi justamente o que fez a gente desenvolver essa metodologia, né, Santi? E aí, qual que é o efeito colateral disso? A grande questão é que tem a grande maioria dos proprietários de imóveis rurais não sabem que tem um problema. E quando eles não sabem que tem um problema, eles não avisam para as pessoas que tem um problema. Então, a comunidade de profissionais que atuam na área também ficam desatentos para essa oportunidade. E você também, que poderia estar desenvolvendo uma profissão do zero, você acaba não sabendo que existe isso, porque você não vê a demanda. Às vezes, outro exemplo, você vê demanda, sei lá, para ser pedreiro, para ser um mecânico, para ter uma borracharia, quando você vê aquele problema acontecendo muito. Você vê aquela pista ali, um bocado de carro furando pneu, você, opa, se aqui tem uma borracharia, essa borracharia tem muita demanda. Só que a grande questão é que na zona rural, com imóveis rurais, não é assim que funciona. Os imóveis rurais estão com problemas, mas eles não avisam. A pequena parcela avisa. Então, qual que é o efeito colateral? A pontinha do iceberg, ela representa uma demanda equivocada. Uma demanda que ela é milhões de vezes maior. E aí, onde aparentemente não tem demanda, acaba tendo menos pessoas empreendendo naquela área ali, né? E esse é o motivo pelo qual poucas pessoas não estão atentas a essa oportunidade da regularização fundiária rural. Porque o cara que precisa do serviço, ele não avisa. A grande questão é que você que tem que avisar ele. E, primeiro, esse é exatamente o motivo pelo qual você aí, como o Santos falou, que é advogado, que é especialista aí em direito imobiliário, que trabalha com inventário, que trabalha com adjudicação compulsória, que trabalha ali com uso capião, você que é especialista em crédito rural, o seu cliente, ele não sabe, ele não te avisa que o CCIR dele tá desatualizado. O seu cliente, ele não te avisa que ele não está com o CNI, não está com o ITR atualizado. Ele não avisa que vai dar problema na Caixa Econômica Federal quando for pegar a linha de crédito. Sabe por quê? Porque ele não sabe que tem um problema. Você que trabalha com consultoria ambiental, o seu cliente não te avisa que a documentação dele está atrasada. Você que é agrimensor, o seu cliente não te avisa que a documentação dele está com pendência cadastral e quando for chegar no cartório, você não vai conseguir averbar o georreferenciamento. O cliente não avisa, sabe por quê? Porque ele não sabe. E às vezes você pega serviços que você poderia aumentar, complementar aquela gama de serviços ali, se posicionando como o gestor territorial rural, além da profissão que você já exerce. Ou você aí, que às vezes se formou numa engenharia da vida, fez um curso técnico, nunca conseguiu atuar na área, ou você que nunca trabalhou com regularização fundiária rural, quer começar uma profissão nova, o seu vizinho, o pessoal da sua região, eles precisam de simples cadastros. Tá? Não são fáceis não, tá? São simples. Simples cadastros. Só que ele não te avisa. A demanda está aí. A demanda está aí, está na sua mão. A demanda está na sua mão, só que você não sabe porque o cliente não avisa. Se você soubesse,
você vai fazer o efeito contrário, de você avisar para ele que ele tem um problema e você vai ser o cara que vai resolver aquele problema.